Desde o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, a Igreja Católica conta com um catecismo de referência que sintetiza sua doutrina de sempre. Esse catecismo romano foi elaborado a partir de um concílio dogmático e infalível, que anatematizou as teses reformistas sobre a fé e os sacramentos. Por isso, a tradição católica sempre o considerou um guia seguro para o ensino da fé. Em contraste, o Novo Catecismo da Igreja, 1992, fruto do Concílio Vaticano II, não é dogmático nem infalível. Como enfatiza o professor Orlando Fedeli, o Vaticano II teve caráter apenas pastoral, sem proclamações magisteriais definitivas. Dessa forma, o catecismo dele derivado também não carrega caráter infalível. O Papa João Paulo II pediu o uso desse catecismo como texto de referência, seguro e autêntico, mas não o impôs obrigatoriamente. Como o professor Orlando Fedeli nota, pedir não é mandar. Em suma, enquanto o Catecismo de Trento nasceu num concílio infalível, o Catecismo de 1992 só tem força pastoral, criando espaço para ambiguidades. Concílio de Trento, concílio dogmático e infalível. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III em resposta à Reforma Protestante. Seus decretos são dogmáticos e infalíveis. Professor Orlando Fedeli observa que em Trento foram condenadas com anátemas todas as teses reformistas acerca da fé católica e dos sacramentos. A seguir, em 1566, compôs-se o Catecismo Romano, Catecismo de Trento, baseado nesses decretos conciliares. Assim, todo o seu conteúdo repousa em definições magisteriais a que não se pode contrapor nova interpretação. A doutrina nele contida, por exemplo, sobre a natureza da graça, os sacramentos, a hierarquia e a moral, foi ensinada pelos padres e papas sem qualquer inovação posterior, assegurando a continuidade segura da fé tradicional. Como o professor Orlando resume, nos fundamentamos sempre no Catecismo do Concílio de Trento, um concílio infalível, tendo dele por base infalível o ensinamento. O Vaticano II como concílio pastoral. Ao contrário, o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, dedicou-se sobretudo a abordagens pastorais e a atualizar a linguagem da Igreja, sem definir novos dogmas. O próprio professor sublinha que, por esse motivo, se o novo catecismo ensina o mesmo que o de Trento, podemos usar o de Trento. Se ele discrepa, então devemos usar apenas o de Trento. Em outras palavras, diante de qualquer divergência, não há hesitação. Prevalece a doutrina tridentina. Além disso, João Paulo II, ao promulgar o Catecismo de 1992, apenas recomendou sua leitura em espírito de comunhão. Não houve ordem papal de substituí-lo integralmente ao anterior. Professor Orlando observa categoricamente: pedir não é mandar. Quem pede não manda. Consequentemente, não se trata de rebeldia seguir o velho catecismo. Ao contrário, tal escolha reafirma nossa fidelidade ao ensinamento milenar da Igreja, que não se torna obsoleto por receber atualizações pastorais. Liberdade religiosa. Doutrina antiga versus novidade moderna. O Catecismo de Trento expressa a visão clássica. A única verdadeira religião é a católica, e promover crenças contrárias à fé, como pregava a Reforma, é erro grave. Antes do Vaticano II, a Igreja via nas leis de liberdade de culto dos governos modernos, por exemplo, conceder a heréticos direito de pregar à vontade, um perigo à verdade. O Silabus de Pio IX, 1864, chegou a condenar o erro de que a liberdade de religião é um direito do homem e deve ser proclamada por lei. Em contraste, a Declaração Conciliar Dignitatis Humanae, 1965, afirma o direito pessoal à liberdade religiosa, sem coerção, como valor humano fundamental. O Catecismo de 1992 segue essa linha. Ensina que as pessoas devem ter proteção jurídica para professar sua fé segundo a própria consciência. Muitos tradicionalistas veem nisso uma novidade, não condizente com o magistério constante da Igreja. De fato, Trento e papas antigos nunca aprovaram a ideia de que todos os erros devem ser tolerados como ato de justiça, mas sim como uma concessão em circunstâncias excepcionais. A linguagem contemporânea introduz ambiguidades.
Por exemplo, perguntar se a Igreja agora aceita plenamente todas as religiões é motivo de dor para quem valoriza a doutrina de Cristo como o único caminho de salvação. Esse tema ilustra como o novo catecismo pode parecer afastar-se da antiga ênfase tridentina, gerando debates doutrinários sobre o verdadeiro significado de liberdade religiosa no magistério da Igreja. Ecumenismo e unidade cristã. Outro ponto em que os catecismos diferem é a abordagem ecumênica. Trento reafirmou a unidade estrita da Igreja Católica e condenou as seitas protestantes como ramos separados da fé. Não havia espaço para diálogo igualitário com outras igrejas. A meta era ou que retornassem à comunhão com Roma, ou identificá-las como afastadas da verdade. Após o Vaticano II, surgiram documentos que promovem o diálogo com cristãos não católicos e até com judeus e muçulmanos, enfatizando valores comuns. O Catecismo de 1992 reflete esse espírito. Reconhece elementos de verdade fora da Igreja e convoca o respeito mútuo, conforme Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate. Os críticos veem aí novidades que parecem suavizar as definições tradicionais. Apontam, por exemplo, que Pio XI em Mortalium Animus condenava expressamente os erros do ecumenismo moderno como indiferentista. Comparar esses enfoques mostra o choque entre a ênfase tridentina na verdade una e a atitude pós-conciliar de encontro ecumênico. Para nós, a continuidade da fé exige lembrar que o ecumenismo deve estar sempre subordinado à verdade integral. Quaisquer ambiguidades que deem a entender o contrário são vistas como inconsistências em relação ao magistério histórico da Igreja. Colegialidade episcopal. Monarquia versus colégio. O Concílio de Trento reforçou o primado do Papa como sucessor de São Pedro, destacando sua autoridade máxima. Os bispos eram reconhecidos como os legítimos governantes locais das dioceses, porém em plena comunhão com o Romano Pontífice. Já no Vaticano II, os documentos Christus Dominus e Lumen Gentium deram grande destaque ao colégio episcopal, unido ao Papa, ressaltando a responsabilidade colegiada dos bispos pela Igreja Universal. Muitos tradicionalistas enxergam aí uma ênfase incomum, embora Vaticano I, 1870, já tenha afirmado a colegialidade em sentido geral. A crítica tradicional distingue. A colegialidade nunca pode diminuir a primazia petrina, mas alguns interpretam certos trechos pós-conciliares como uma abertura maior à ideia de concílio ou decisões colegiadas com peso próprio. Por exemplo, questiona-se se o entendimento contemporâneo de cogoverno não introduz algo além do modelo meramente hierárquico antigo. Ainda que o novo catecismo reafirme oficialmente o primado do Papa, a tonalidade geral sugere uma maior sinodalidade, sobretudo após o Vaticano II, diferente da linguagem categórica do passado. Essa alteração de ênfase, mesmo sutil, é apontada como uma divergência doutrinal que, segundo críticos da reforma conciliar, não se encaixa na constante tradição católica, onde o Papa governa como pedra fundamental e modelo de unidade. Salvação fora da Igreja. Unidade salvífica. Finalmente, o tema da salvação salta aos olhos. O Catecismo de Trento, seguindo tradições como Extra Ecclesiam Nulla Salus, ensina que Cristo é o único mediador, de quem nasce a Igreja. Assim, em termos absolutos, quem conscientemente rejeita a Igreja não recebe os meios ordinários de salvação. O novo catecismo, contudo, afirma, conforme Lumen Gentium 16, que aqueles que, sem culpa própria, ignoram a Igreja mas procuram sinceramente a Deus e praticam a justiça, podem alcançar a salvação. Em linhas gerais, admite uma salvação também fora dos limites visíveis da Igreja, por ação da graça. Para defensores da doutrina tradicional, isso representa uma mudança significativa. Se antes falar em salvação fora da Igreja soava a erro ou ambiguidade, hoje soa pastoravelmente mais inclusivo. A ênfase moderna em invencível ignorância, ignorância invencível, abre a porta para interpretações contraditórias sobre o alcance da única Igreja de Cristo. Essa é vista por muitos como uma ambiguidade doutrinal do novo catecismo, em contraste com a clareza sem rodeios do ensino anterior, que afirmava explicitamente a necessidade de permanecer unido a Cristo pela fé e pelos sacramentos da Igreja para a salvação eterna. Em todos esses pontos, natureza infalível do concílio, liberdade religiosa, ecumenismo,
colegialidade e salvação. Fica patente que o Catecismo Romano é sólido e estável, enquanto o Catecismo de 1992 introduz elementos novos e, por vezes, ambíguos. Defendê-lo não é um gesto de rebeldia contra o magistério, mas a afirmação de que a doutrina de sempre da Igreja é segura, imutável e satisfatória. Como bem diz professor Orlando, se o novo catecismo concorda com o antigo, não há problema em usá-lo, mas se diverge, deve usar apenas o de Trento. Nossa resistência não é pessoal nem ideológica. Ao seguir o catecismo do Concílio Infalível, agimos em fidelidade à plenitude da verdade que Cristo confiou à Igreja.